Você chegou no topo do seu sonho. Você tá apenas ali admirando a vista quando de repente chega uma vozinha do tipo: minha filha, não é bem isso aí não. Olá, eu me chamo Tamara Laila. Seja bem-vinda a esse espaço que eu criei para compartilhar mais sobre o meu processo de autoconhecimento, a minha jornada de reconexão e retomada do meu poder pessoal. Se sentir, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Para compartilhar com vocês como foi conseguir a minha vaga dos sonhos até o momento de pedir demissão dela, eu decidi separar em 6 fases para quem sabe te ajudar a gerar clareza se você por acaso está em alguma delas. Bem, fase 1 é a de conseguir o sonho, né? No meu caso, eu só tinha uma única porta de entrada, que era passar no processo seletivo do jornal, né? Então, você só podia fazer a prova a partir do penúltimo período da faculdade, e eu confesso que foi bem desafiador, porque as pessoas diziam muito assim, até de forma às vezes, né, aquela brincadeira que é 100% verdade, do tipo: ah, Tamara, você tem que emagrecer, você tem que pintar o cabelo, só entra quem tá em tal padrão estético, ou só entra se você for filho de alguém ou indicado de alguém, né? Então eu fui um pouco desestimulada, mas eu tava com muito sangue nos olhos, eu queria muito essa vaga, era o meu sonho, não tinha outra possibilidade para mim naquele momento. E com isso, eu fiz todo o processo, eu passei, né, virei estagiária. O ano de estágio, né, você ficava 1 ano como estagiária e no final você virava trainee ou repórter. Esse 1 ano foi maravilhoso, porque a cada mês você passava por editorias, então era muita novidade, você experimentava todas as redações do jornal, então tipo, eu amei isso. Eu cobri o Fashion Rio, depois eu tava cobrindo a Jornada Mundial da Juventude, depois eu tava cobrindo matéria de polícia, de doméstica, de economia, de política, entrevistando o Alejandro Sanz no meu espanhol meia boca da época. Então assim, foi um período que eu me diverti muito, eu lembro com muito carinho disso, né? Foi mesmo o momento de você sentir no corpo a realização daquele sonho. Então essa foi a fase 1. A fase 2 desse sonho começa quando eu de fato chego no topo dele. A minha escadinha era mais ou menos assim: estagiária, trainee, repórter, e depois de conseguir a vaga de repórter, eu queria ficar um bom tempo me desenvolvendo nela, para depois então virar uma editora, quem sabe. E aí o que aconteceu foi, na época eu estava estagiando em uma redação, e eu fui chamada para a sala do coordenador para receber a notícia se eu viraria trainee ou se eu estava eliminada. E eu lembro que nesse período eu estava estagiando na redação que ficava de um lado e eu precisava atravessar uma ponte para chegar até a sala do meu coordenador. E quando eu estava atravessando essa ponte, uma voz muito forte veio e me disse a seguinte frase: seja o que for, diga não. É óbvio que eu ignorei a voz, né? Porque naquele momento era o meu sonho, né? Então eu ignorei solenemente a voz. Entrei na sala do meu coordenador para descobrir que eu não tinha virado trainee, mas eu já tinha sido contratada como repórter da editoria que eu queria. Então ali eu conquistei, né, o topo do meu sonho, eu pulei um degrauzinho, e logo depois disso a voz começou a ficar mais forte, né? Mas foi um período que eu tinha tanta certeza que aquele era o sonho, eu estava ainda tão deslumbrada com tudo, que eu ignorei solenemente qualquer questionamento que a voz tentava trazer para minha vida, né? E com isso eu entro na fase 3, que é a fase da resistência e a fase em que a voz falou assim: ah, é mesmo? Você não vai prestar atenção no que eu tô falando, não vai me dar bola? Então eu vou te mostrar de outra forma. E aí eu comecei a adoecer, né? Eu engordei mais de 15 quilos, eu desenvolvi hérnia de disco, eu desenvolvi enxaqueca, depois eu desenvolvi uma enxaqueca que eu perdia temporariamente a visão, ou seja, o meu corpo estava gritando comigo que alguma coisa não estava certa, mas eu confesso que eu não estava pronta para olhar para aquela questão. E aí eu entrei na fase 4, que foi uma fase muito desafiadora, que foi aceitar que não era bem aquilo, né? A começar a abrir a porta para falar: opa, realmente talvez de fato não seja isso. E foi muito desafiador porque o jornal tinha uma dualidade muito grande. Às vezes, no mesmo período da manhã, não vou nem dizer de um dia, mas da manhã, eu cobria o enterro de uma criança,
eu era esculachada pelos pais, eu era chamada de urubu, ou seja, era muito pesado pra mim em diversos níveis. Aí eu voltava pro jornal, escrevia essa matéria, ou às vezes nem voltava pro jornal, eu escrevia do carro, enviava pra redação, e aí eu ia pra uma outra matéria onde eu tinha chance de ajudar um casal a conseguir a cirurgia do filho, ou seja, ou ajudar uma pessoa a mostrar o projeto dela, né, alguma coisa desse tipo. Então, da mesma fonte, eu tinha como me dragar muito ou me elevar muito, né? Então, pra mim era difícil, porque era muito alto e baixo, muito alto e baixo. Mas, o vazio, uma angústia, uma frustração crescia muito forte dentro de mim. Eu, com a escrita até mesmo, que era algo muito fluido meu, tava ficando muito enrijecido. Eu tava ficando muito dura comigo, muito crítica. Então, não tava saudável. E daí até surge um questionamento interessante, que foi o seguinte: você realmente está disposta a abraçar todas as partes do seu sonho? Porque eu percebi que eu queria muito e eu ficava muito feliz realmente de ajudar as pessoas, né, através da minha escrita, mas eu, na prática, eu não estava nem um pouco pronta e disposta a viver isso, a cobrir enterro, aí passar dias na delegacia ou fazer essas matérias mais densas. Então você realmente está disposta a abraçar todas as partes do seu sonho, todo o combo, né, que vem com ele? Depois disso, né, de aceitar com muitas ressalvas, eu entrei na fase 5, que foi a fase do tentar desesperadamente encontrar um novo sonho, né? Porque ok, não é isso, e eu passei esse tempo todo aqui, minha filha, batalhando por isso. Se não é isso, o que que é? E eu fiquei me exigindo achar essa resposta, né? E quanto mais eu me exigia achar uma resposta para poder pedir demissão, eu aumentava o medo. Então começaram a vir umas perguntas do tipo: nossa, você é velha demais para mudar. Nossa, mas e se você trocar 6 por meia dúzia, Tamara? Nossa, e se você nunca mais conquistar um sonho igual esse aqui? Caraca. Então assim, foi uma fase de muito medo, muita dúvida, e eu queria muito achar uma certeza, né? Porque já que era pra sair do meu topo, eu queria saber, tá, o próximo passo é pra onde então? No finalzinho da fase 5 pra fase 6, foi quando eu fiz 2 perguntas que começaram a mudar o jogo pra mim. A primeira foi: por quê? Por que que eu ainda quero esse sonho? Por que que eu tô dizendo que é esse sonho, né? Ainda realmente faz sentido pra mim, pra quem eu sou hoje? E a segunda pergunta era o pra quem? Pra quem eu estou fazendo isso, né? No meu caso, eu percebi que era a resposta do para quem que estava me deixando ainda presa nesse sonho, né? Porque eu falava, é pra honrar todo o investimento que a minha mãe fez, é pra manter o meu status, porque eu tinha um status, eu tinha um rótulo muito forte, né? Eu era repórter do jornal tal. Isso era muito forte na hora que eu me apresentava e eu me identificava muito com esse rótulo. Então tinha esse para quem, né, do status, e também tinha um para quem de honrar, né, os sonhos da Tamara adolescente. Mas, gente, eu não era a mesma, né? E quando a gente muda, tá tudo bem se o sonho mudar com a gente. E eu tinha dificuldade de aceitar isso. E aí eu entro finalmente na fase 6, que é a fase que eu decido, mesmo sem ter tanta clareza, aceitar que não era de fato mais aquilo, que não estava me fazendo bem e que eu estava sendo injusta comigo ao continuar ali apenas por continuar, né? A continuar ali apenas por medo. Então eu pedi demissão e na época eu disse uma frase que hoje eu percebo a importância dela. Eu lembro que quando as pessoas me perguntaram: Tamara, pediu demissão, vai para outra emissora, vai para outro jornal, qual é a outra vaga que você vai? E eu lembro que eu respondia para as pessoas: eu tô pedindo demissão para ir para a vida. E eu confesso que na época eu sabia, né, que eu tava abrindo ali uma portinha para dar um mergulho em mim, mas eu não fazia ideia de quão profundo esse mergulho seria. Bem, eu espero que ao compartilhar aqui um pouco da minha história e das fases que eu passei, eu possa ter te ajudado de alguma forma, quem sabe a clarear em qual fase você está. Eu aproveito para dizer que tá tudo bem se você mudou o sonho, porque você mudou, tá tudo bem. A gente vai conversar mais sobre isso ao longo dos próximos vídeos. E lembrar que o caminho não é linear e que às vezes você vai precisar tomar uma decisão mesmo sem ter muita clareza. Você vai precisar dar o passo e confiar que o universo vai te mostrar o como. Bem,
Se sentir, deixa aqui nos comentários qual foi o seu maior insight depois de ver esse vídeo, em qual fase você está. E como eu sempre digo, leva daqui o que fizer sentido para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.